E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e vamos lá, vamos continuar essa nossa API de consumo externo, nessa Request API aqui. Nas últimas aulas a gente chegou de fato a criar, uma classe de consumidor, a gente fez, requisições lá para aquela API de desejo, e também a gente mexeu com um pouco dos testes. A gente fez testes unitários para esses casos e a gente também trabalhou um pouco, com a ideia da gente mocar os nossos testes. E aí a gente não ficar dependendo da hora da nossa API em si tá funcionando, nessa aula aqui, a gente de fato vai começar a mexer um pouco aqui no projeto e vai começar a inserir alguns elementos de arquitetura de software propriamente dita. Se você dá uma olhada aqui, a gente tem nada mais, nada menos, do que uma única camada, que é de infraestrutura com alguns arquivos de Python lá dentro. A gente agora vai começar a colocar alguns elementos que são lá da Clean Architecture, que eu já fiz uma playlist aqui nesse canal, mas a gente não vai aprofundar muito nesse tipo de conhecimento. A gente vai pegar as coisas um pouco mais abstraídas e vai trabalhar aqui. Bom, deixa eu apresentar um livro aqui para você. Se você já viu esse livro aqui, olha, Domain Driven Design, o famoso livro do DDD, do Eric Evans, ele traz alguns conceitos que são bastante interessantes, Ele começa trazendo o conceito do que seria o domínio do seu projeto. E quando a gente trata em si sobre um domínio do nosso projeto, isso nos remete a duas coisas. Primeiro, que são as ações, os casos de uso mesmo do nosso projeto, que ele vai executar algumas tarefas, e a outra que são estruturas de dados que ele pode manipular. Como a gente está mexendo aqui em APIs externas, a resposta fica muito à mercê da própria API que a gente está requisitando. Eles podem se mudar essa estrutura de dados aqui que eles desejam, mesmo que a gente faça um certo tratamento aqui. Então essa parte em si da gente mapear o dado em que a gente estiver trabalhando, ainda mais com a linguagem Python em si, vai ficar um pouco difícil para esse caso. Lá na Clean Architecture, eu realmente mapeio qual dado que eu estou trabalhando, porque eu pego os dados do meu banco de dados. Mas aqui vai ficar um pouco mais difícil. Eu vou chegar aqui e vou colocar um diretório chamado domain, vou colocar um arquivo init.py para a gente modularizar esse cara, e eu vou colocar aqui uma pasta que vai se chamar use cases. Que pasta é essa? Olha, eu falei que o domínio vai ter duas coisas, as estruturas de dados que a gente vai manipular e a outra que vão ser as ações, que o nosso projeto vai tomar, as ações que a gente vai querer que ele faça. E aqui no domínio a gente vai indicar quais que são esses casos de uso, essas ações que a gente quer que o nosso projeto tenha. Deixa eu colocar aqui também um init, para ficar melhor para as nossas importações. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um arquivo que vai se chamar starships list collector.py. E o que vai ter nesse cara aqui? Aqui vai ter uma lógica, a gente vai começar a construir a nossa lógica aqui. Na verdade, não. Essa camada aqui de domínio, ela vai ser exatamente um indicativo do que a gente vai ter no nosso projeto. Então, para ela, vai ser mais interessante que a gente indique o que a gente quer aqui. Isso daqui vai parecer um pouco engraçado, você vai falar, tá, cara, mas por que isso daqui? É justamente para você conseguir mapear o que o seu projeto faz. Se você estiver conversando com alguém que seja assim, um consumidor final, você vai conseguir entender o que ele precisa e qual que vai ser a ação que o seu código vai tomar. E para isso, eu vou trabalhar, na verdade, com interfaces. Para isso, a gente vai colocar aqui, olha, from ABC, import ABC e abstract, vamos colocar aqui abstract method. Desses elementos aqui, eu também vou fazer o seguinte, from typing import dict, de dicionário e lista, e eu vou fazer aqui com que eu tenha uma interface, que na verdade em Python a gente não tem a ideia de interfaces, a gente tem que trabalhar com classes, mas vai ser uma classe que vai se chamar starships list collector interface.
E eu vou colocar aqui ABC, que vai ser exatamente para a gente falar que isso aqui vai ser uma classe abstrata. Lembrando, classes abstratas a gente não instancia, a gente só herda. E a partir disso eu vou colocar esse decorador aqui, que é o abstract method, e aqui eu vou falar aqui def list self, um elemento de página que vai ser um inteiro, de tal modo que ele vai retornar para mim uma lista de dicionários. Vai ser a nossa paginação. E aqui vai ser uma coisa interessante, né? O que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de definir nada mais nada menos que uma interface. E essa interface aqui que a gente está vendo, ela vai orientar a nossa criação. Eu preciso de ter algum método que tenha exatamente a ideia de list, que receba essa página e que receba essa interface aqui de criação. Então a interface vai chegar e vai nos orientar na nossa criação. Deixa eu colocar uma docstring aqui para o PyLint não reclamar. Vou colocar para ela a coisa mais simples do mundo. Starships Collector Interface. Só isso daqui. Aqui eu vou colocar must implement. Como aqui não é um elemento em si de lógica, a gente só colocar isso daqui, na minha opinião, já está muito bom. Aqui ele vai dar uma reclamada. Eu acho que é melhor a gente colocar assim, raise exception must implement list methods. Ok, a gente acabou aqui de fazer uma interface. E como que isso daqui em si vai funcionar? Como é que esse caso de uso aqui, ele vai nos ajudar em alguma coisa, já que isso aqui é uma interface? Bom, aqui no init, né, do meu caso de uso, eu vou colocar aqui from.starships list collector import. Ok, eu vou trazer esse cara aqui para fora, né, dessa pasta aqui, e eu vou fazer o seguinte. A partir dessa criação, dessa indicação aqui de qual que vai ser a minha ação, né, eu vou chegar aqui, criar uma nova pasta que vai se chamar data, e nela, vamos colocar aqui inicialmente no nosso init, aqui vai estar a nossa lógica de casos de uso. Então vamos colocar use cases, e todos os casos de uso que eles vão ser apresentados aqui, eles vão ser implementados nessa camada aqui de data. Para isso, eu vou inicialmente, né, colocar init.py, vou criar um arquivo que vai ter exatamente o mesmo nome que esse caso de uso aqui. Deixa eu copiar aqui para a gente ser um pouco mais rápido. .py. E aqui, em primeiro lugar, eu vou importar aquela nossa interface. Então, from src domínio interface, import starships list collector interface. Vou criar uma classe aqui que vai se chamar exatamente isso daqui, olha. Starships list collector, que vai herdar essa interface aqui. No caso, a gente consegue falar que ela está implementando a interface, né? E aqui a gente vai ter uma coisa interessante, que é o seguinte. Eu estou trabalhando agora, né, com uma implementação de uma interface. Isso significa que Starships ele vai necessitar, né, que a gente implemente exatamente o método que a gente descreveu aqui. Porque isso daqui vai ser exatamente uma forma para as nossas criações. E a partir disso eu posso pegar esse elemento aqui, olha, sem nenhum problema, chegar aqui e falar que a gente agora vai fazer a implementação desse meu método aqui. Eu vou pegar também, para a gente ser um pouco mais rápido, essa tipagem que está aqui em cima, vou colocar essa tipagem aqui, e agora a gente vai começar de fato a fazer a nossa listagem. Mas, existem algumas coisas que eu gostaria de colocar primeiro aqui, né, nessa nossa classe, que vai fazer todo sentido para a gente. Deixa eu colocar uma docstring aqui de cara. Vou copiar esse cara aqui
use case, ok? Eu vou declarar aqui um elemento construtor, def init, beleza? Ele está chamando esse super aqui, eu não vou precisar desse super aqui por hora, né? Ele vai ser uma redundância. Mas o que que acontece? Esse carinha aqui, né, para a gente fazer uma coleção, eu tenho que chegar lá na minha pasta de infra, pegar o meu consumidor, né, e começar a utilizar ele aqui dentro. Então vai ser uma coisa, né, que vai ser mais ou menos assim, olha. O meu caso de uso, ele vai utilizar o consumidor da API. Isso daqui que a gente está vendo é uma relação de associação, e eu vou fazer através de uma injeção de dependência. Como que isso daqui vai ficar em si? Vamos lá. Em primeiro lugar, deixa eu chegar aqui, olha, no init, lá em infra, colocar aqui from.consumidor, import swap API consumer. Beleza? Vamos chegar aqui, olha, from src.infra, não só infra, né, como a gente já exportou ali no init, import swap API consumer. Ele vai falar para a gente deixar esse cara aqui em cima. Ok? Esse cara aqui vai ser interessante, porque eu vou fazer o seguinte, olha, quando eu criar essa minha classe aqui, eu vou ter que ter um outro elemento que ele vai chamar API consumer, que vai ser exatamente o tipo dessa minha classe aqui. Isso daqui é um indicativo para eu falar o seguinte, olha, para você inicializar essa sua classe aqui, você precisa ter uma instância dessa outra classe aqui, desse consumidor. E a partir disso eu posso falar que self._API consumer vai ser exatamente igual ao API consumer que eu estou colocando aqui. Deixa eu ver o que ele está falando. Ah, tá, ele está falando que isso daqui está sendo como privado. Não tem problema, esse erro a gente ignora por hora. E aqui nessa nossa parte aqui de listagem, eu vou colocar o seguinte, olha, response é igual a self._API consumer.getStarships, de tal modo que a minha página vai entrar aqui. Para não ficar em branco isso daqui, né, eu vou fazer só um print do response. E a gente vai ver como é que isso daqui vai ficar agora nos nossos testes, né? Então, olha, eu fiz muita coisa aqui. Eu vou minimizar a parte de domínio, a parte de infraestrutura, beleza? Eu estou fazendo aqui exatamente essa ação aqui, olha. O meu caso de uso está utilizando a API de consumo, né? Não está usando a classe, né, de consumo na API em si. E agora a gente vai rodar isso daqui, mas a gente vai rodar isso tudo em testes. Eu vou chegar aqui, né, vou criar um novo arquivo, mas deixa eu pegar o nome desse cara aqui, olha. consumer-teste.py. Ok. Deixa eu fechar esses caras aqui para deixar só esses dois abertos. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai começar, né, a mexer com os nossos testes aqui. Então, from Starships List Collector, import a nossa classe, mas essa daqui não, vamos colocar swap essa daqui. E eu vou fazer o seguinte, agora eu vou importar lá de infra, né, o consumidor. Então, from src.infra import swap API consumer. Vou definir aqui o meu método de teste, que vai ser um teste list, ou seja, eu estou simplesmente testando, né, o método de list que a gente tem aqui. Eu vou colocar o seguinte, olha, API consumer vai ser igual esse cara aqui, no caso uma instância desse objeto. Deixa eu ver o que está acontecendo. Ah, não, é instância desse objeto aqui, ok? Você viu que, assim, olha, se eu até voltar aqui, olha, ele vai reclamar, né? Porque a gente não indicou quem é o nosso API consumidor, né? A gente tem que indicar aqui, olha,
quem é o nosso API consumidor quando a gente for criar essa nossa classe, né? Então, vamos voltar aqui para a nossa correção. A gente já fez o nosso consumidor. Eu vou fazer também que Starships List Collector ponto. Não vamos colocar aqui igual esse cara aqui instanciado. Deixa eu apagar isso aqui. E eu vou fazer o seguinte, para ele não reclamar mais, eu vou colocar o meu consumidor aqui. Então olha que agora eu já consegui tudo que eu precisava. Eu tenho uma classe que está utilizando as propriedades de outra classe, né? Isso daqui é a injeção de dependência. E eu vou fazer o seguinte, vou determinar que page vai ser a 1 e vou determinar também, não, ele não vai retornar nada. Eu só vou fazer o seguinte, Starships List Collector.list e vou colocar aqui a minha página. Vamos rodar e de fato ver o que vai acontecer aqui, né? Eu estou aqui com o meu terminal aberto, deixa eu ampliar isso aqui um pouco mais. Deixa eu entrar no meu ambiente virtual, né? Na verdade é .venv/bin/activate, entramos lá. O VS Code que eu estou usando, acho que ele já está no interpretador, já está, ótimo. E vamos lá, PyTest. Eu quero rodar esse arquivo em específico, então eu coloco o diretório dele, que é src data use cases, olha aqui, né? Starship collector underline test.py -s-v para a gente conseguir printar e ter um pouco mais de interação. E olha, a gente conseguiu fazer o que a gente queria, né? Isso daqui são todos os dados que a gente acabou de requisitar da nossa API, né? E nota que aqui, olha, response, né? A gente tem a resposta que a gente queria. Então, nessa parte aqui de response, nessa parte aqui, olha, de results, eu não sei se aí está muito bom para enxergar, né? Vão dar todos os elementos que a gente deseja. Beleza, isso daqui em si, né, foi um modo da gente conseguir fazer o nosso caso de uso. Ainda falta muita coisa para a gente mexer nessa nossa lógica aqui, e ainda falta muita coisa para a gente fazer nos nossos testes. E outra, se você parar para notar, o que está acontecendo? A gente está chamando toda hora a nossa API. Aqui, né, por hora, eu vou terminar o vídeo aqui, mas eu quero deixar algumas observações que vão ser interessantes para a nossa próxima aula. Que é o seguinte, nota esse cara aqui, olha. Você pode pensar o seguinte, Rafa, você está chamando esse cara e está colocando ele aqui. Isso daqui para mim é interessante, porque aí eu consigo indicar quem que de fato está entrando, né, quando eu necessitar de criar uma classe desse coletor aqui. Só que ao mesmo tempo em que eu estou fazendo isso daqui, eu estou chegando e fazendo uma relação forte entre esses dois objetos aqui, entre o meu caso de uso e a minha API de consumo. E essa relação forte aqui, ela fica um pouco, assim, ela atrapalha um pouco o nosso projeto, né? É claro que a injeção de dependência, ela é boa, mas para alguns casos ela não vai ser tão interessante. E esse caso não está sendo tão interessante. Para isso, a gente vai resolver na nossa próxima aula, que vai ser o seguinte, a gente vai chegar e colocar um outro elemento intermediário aqui no nosso projeto, que vai ser uma interface para consumer, de tal modo em que o nosso caso de uso ele vai conseguir tranquilamente se associar a essa interface aqui para consumo, e essa nossa API aqui, na verdade, ela vai implementar esse cara aqui. Deixa eu colocar essa seta aqui melhor. Beleza. Ele vai implementar essa interface aqui, do mesmo jeito que a gente fez, né? O nosso caso de uso implementar esse cara aqui. E por que isso daqui é interessante para a gente trabalhar? Ora, tem alguns casos. Vamos supor que eu precise de trocar, né, essa nossa classe aqui de consumidor para uma outra classe de consumidor e fazer essa mesma jogada aqui, né? Bom, a nossa interface vai ajudar na nossa criação. E isso daqui que está apresentado, né, você colocar uma interface e fazer essa relação aqui, é exatamente o que a gente chama do princípio da inversão da dependência. Em um caso, a gente tinha
a injeção da dependência, e agora a gente vai chegar e vai fazer a inversão desses papéis. Na próxima aula a gente vai mostrar como que isso aqui fica, né? Por hora eu vou parar o vídeo por aqui, porque eu não quero ficar acumulando muito tempo, né, entre essas aulas. E, bom, gente, é isso daí. A gente se vê na próxima aula e muito obrigado.